K-pop, porque sim, K-pop é cultura. E hoje é dia de mais uma novidade aqui no canal. E o que é que eu vou fazer? Comida coreana. Bora lá? Eu estava conversando com os inscritos da cultura K-pop. Nós estávamos falando a respeito das coisas que seriam legais colocar aqui no canal. E a culinária foi um dos itens mais falados. Então, eu vou trazer sempre receitas que são simples de fazer e que a gente pode adaptar a grande maioria dos ingredientes. E hoje, vamos conhecer um pouco mais desse prato super gostoso da culinária coreana, chamado bibimbap. O bibimbap é uma comida tradicional da Coreia e nada mais é do que um risoto coreano. Mas tá mais para um mexidão do que um risoto. Vou mostrar para vocês agora os ingredientes. E é claro que o ingrediente principal do bibimbap é o pap, o arroz. Esse aqui, na verdade, é um arroz oriental. Ele tem uma textura bem parecida com o nosso, porém ele fica mais papa do que o nosso arroz. Então, se você não encontrar o arroz coreano, você pode usar qualquer arroz oriental ou então fazer o nosso arroz mesmo, só que bem mais papa do que o arroz que a gente costuma fazer. Então vamos começar pelo arroz, que é a parte mais demorada do prato. Eu peguei o arroz, coloquei numa peneira e lavei esse arroz na água até sair todo o caldinho branco, porque ele tem bastante amido. Então, depois de lavado, ele fica dessa forma. Então, aqui ele vai para a panela, desse jeitinho mesmo. Aqui eu utilizei 2 medidas. Então, para 2 medidas do arroz, eu coloco 4 medidas de água. E é somente isso. O arroz coreano, ele não tem nada. Não tem alho, nem sal, nem nenhum tipo de óleo. É somente o arroz e a água. Feito isso, ele vai pro fogo. Enquanto o nosso arroz cozinha, eu vou cortar toda essa abobrinha em quadradinhos pequenos, tá? Eu também separei para essa receita a berinjela, mas ela não é um consenso em todas as receitas que eu pesquisei, tá bom? Em algumas receitas usava o espinafre, só que eu não achei o espinafre, como em outras receitas tinha berinjela e é um legume que eu gosto, então eu coloquei, tá bom? Aí fica a critério de vocês. E tem alguns legumes, como por exemplo a berinjela, a batata, até mesmo a cenoura, que eu recomendo deixar de molho, que é para ela não ficar escura, porque esses legumes eles oxidam com o tempo. E como nós vamos cortar todos os legumes para depois preparar, então é legal deixar de molho na água, tá? E agora nós vamos cortar a cenoura, e a cenoura ela vai ser em palitinhos e não em quadradinhos. Então, para cortar eu faço dessa forma, eu corto ao meio, faço o corte em diagonal, não muito grosso, não muito fino, e depois eu corto os palitinhos. A batata também faço em palitinhos, igual a cenoura. A batata também não está em todas as receitas que eu pesquisei do bibimbap, tá? Mas essa receita, ela é realmente para ser adaptada, então existem várias versões dela. A batata, além dela ser num preço bem acessível pra gente, ela também pode compor esse prato, mas se não quiser, você pode substituir por um outro ingrediente. Para essa receita também estou usando pimentão. Então, o pimentão você pode usar o verde, ou o amarelo, ou o vermelho, ou misturar os três, ou então não colocar. É que na culinária coreana,
se usa diversos tipos de pimentas. Então o pimentão ele cai super bem no bibimbap, ele dá um gosto muito bom. E os pimentões eu cortei com mais ou menos 1 centímetro de largura, para que ele não sumisse mesmo na frigideira, porque eu gosto de sentir o pimentão na comida, tá? Aí fica a critério de vocês o modo que vai ser feito também. Se cortar muito pequenininho, ele some, tá? Nas pesquisas dessa receita também, na grande maioria, vai cogumelos, não necessariamente o shimeji, tá? Se você não tiver acesso ao shimeji, pode ser o shiitake ou aquele outro cogumelo que tem o nome de orelha de Judas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem a foto dele. O único cogumelo que não é recomendado usar é o champignon. Agora, se não quiser usar também, pode usar aquele brotinho de feijão que é o moyashi, que também dá super certo. E o shimeji originalmente dizem que não é para lavar. Eu dei uma lavadinha por uma questão de segurança e ele também não precisa ser cortado. Você solta ele todinho nas mãos desse jeito que eu tô fazendo. Lembrando que se você for jovem ou criança e estiver assistindo esse vídeo, não vá mexer com faca e nem com fogo, tá bom? Mostra a receita pro seu responsável e pede para ele fazer, combinado? A cebola é consenso em todas as receitas, todas elas vão. E se vocês perceberem, eu tirei o fundinho da cebola. Essa parte branquinha que tem no fundo, ela costuma deixar a cebola um pouquinho amarga. Então, como eu vou usar bastante cebola na carne, eu tirei esse fundinho, mas fica aí a critério de vocês, tá? Eu também não cortei a cebola muito pequenininha para ela não sumir na hora de refogar a carne. Bom, enquanto a gente estava preparando aqui os legumes, o nosso papo ficou cozido. Eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de água nele. Então, se vocês acharem que ele ficou meio soltinho, pode pôr um pouquinho mais de água, tá legal? E olha só que bonito que ele fica, gente. Então, agora que todos os legumes já estão cortados, a gente vai começar a preparar a nossa receita. E para começar, eu vou pela carne, porque o sabor que a carne vai deixar na panela vai ser reaproveitado em todos os legumes que vierem depois, certo? No caso aqui, eu estou usando a carne moída, que também está na maioria das receitas, mas também eu encontrei receitas com carnes em pedaços, com frango e com carne de porco, que são alimentos também muito consumidos na Coreia. Então também fica a critério de vocês qual tipo de carne que vai colocar, beleza? Então eu começo esquentando bem a panela. Quando a panela tá bem quentinha, coloco a manteiga. A manteiga ela não é muito utilizada na culinária coreana, porém, como a gente tá dando as nossas adaptações, eu decidi fazer e deu muito bom. Mas você pode usar o óleo, você pode usar também o azeite, tá? Eu começo colocando a cebola para fritar e reservo o alho. E assim que a cebola tá no meio da fritura, eu coloco o alho. E quando esse tempero está começando a ficar dourado, eu coloco a carne, tá? E aí é só refogar até ela ficar bem soltinha e mudar de cor. Você tem a opção de colocar a tampa e deixar ela cozinhar sozinha. Mas eu não gosto de fazer isso porque fica pelotinhas. Então, como eu tô fazendo com a carne moída, eu fico mexendo o tempo todo até ela ficar bem cozida e bem soltinha. E eu faço esse cozimento até o caldo sumir todinho e ela ficar bem sequinha. A partir do momento que eu coloco a carne, aí eu começo a fazer o tempero dela, tá? Nessa hora, você pode colocar uma colher de açúcar, que é o que é originalmente usado na receita, que é o açúcar ou a glucose. E aí você coloca o sal, não coloca muito sal, porque depois você vai pôr o shoyu, e o shoyu também contém sal. E aí você pode ou não colocar o óleo de gergelim ou o gergelim. No caso dessa receita, eu coloquei o gergelim na carne e reservei o óleo de gergelim, que é muito usado na culinária coreana, para colocar nos outros alimentos. Mas se você não tiver o gergelim, você pode estar utilizando o óleo de gergelim aí, que para comida coreana é um ingrediente que eu recomendo vocês comprarem, porque ele é meio que de uso obrigatório para comida coreana, tá? Aqui nessa receita eu não coloquei o açúcar, eu só coloquei o sal, porque como a gente está fazendo uma receita adaptada, eu não sou muito fã dos agridoces, então eu não coloquei, tá? Um outro ingrediente que pode ser utilizado e que é largamente utilizado na Coreia é a pimenta do reino. Eu não coloquei porque eu sou alérgica, mas aí no momento do cozimento, ali logo depois dos primeiros condimentos, vocês colocam a pimenta do reino, tá legal? A carne chegou no ponto, dá uma olhadinha, tá bem sequinha. Então agora a gente tira e reserva
para poder fazer o próximo sem lavar a panela. Então, agora que eu já reservei a carne, eu vou esquentar a minha panela novamente. Vou colocar aqui a minha manteiga, que no caso vocês podem adaptar. E aí eu vou partir para fazer a abobrinha. Aí aqui na abobrinha a gente vai colocar apenas o sal, um pouco do óleo de gergelim. E aí, se vocês quiserem colocar a pimenta do reino, pode colocar, tá bom? A partir do momento que ela estiver refogando, vocês vão ver que ela vai soltar água. Então, vai refogando e mexendo para ela cozinhar por inteiro. E a hora que ela estiver bem cozidinha, é o momento de tirar. Pronto, chegamos ao ponto. Como vocês podem perceber, a abobrinha também deu uma escurecida e ela está bem cozidinha. E vocês não têm noção do cheiro que ficou nesta cozinha. Dava vontade de comer cada ingrediente que eu preparava, gente, que delícia. E aí eu reservei essa abobrinha e a gente parte agora para a berinjela. Novamente esquenta a panela, coloca a manteiga e a berinjela e vai refogando da mesma forma que eu fiz antes. Aqui na berinjela eu vou fazer do mesmo jeito, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo de gergelim e aí tem a pimenta do reino opcional, tá bom? Aqui a gente já tem o ponto da berinjela, então é só reservar e voltar a esquentar a panela e partir para o próximo ingrediente. Agora eu vou fazer os pimentões. Como eu cortei o pimentão um pouquinho largo, ele não vai refogar com tanta facilidade. Então, qual foi o recurso que eu usei aqui? Eu coloquei novamente o salzinho, o óleo de gergelim, vocês podem acrescentar pimenta do reino se vocês quiserem. Coloquei um pouquinho de água e tampei a frigideira e fui deixando ela cozinhar e fui mexendo até ela chegar no ponto que eu queria. Então aqui o ponto do pimentão fica a critério de vocês também. Eu gosto do pimentão um pouquinho crocante, não muito cozido e nem tão cru. Então nesse caso aqui vocês vão acertar o ponto de acordo com o que vocês querem. Só peço que vocês não reparem na minha tampa velha, porque a maioria das minhas panelas, elas são pequenas e essa frigideira não tem tampa, então eu tive que pegar uma tampa de um caldeirão antigo, tá, pessoal? Então agora, a mesma situação de novo, a gente esquenta a panela, coloca a manteiga e aí vamos para a cenoura. Novamente, o salzinho, o óleo de gergelim e a pimenta do reino opcional. A cenoura eu fiz da mesma forma que o pimentão, eu dei uma abafadinha e deixei ela cozinhar um pouco sem perder toda a crocância dela, tá? Aí o ponto também eu deixo a critério de vocês. Um outro ingrediente que vocês podem usar nessa receita que também dá super bom é a salsinha, tá, gente? Eu não usei aqui, mas pode ser utilizado, tá? É um outro ingrediente também que tem em boa parte das receitas. E com a batata eu fiz igualzinho, eu fiz com a cenoura, tá? Eu coloquei um pouquinho de água e abafei. A única coisa é que no caso da batata, vocês podem abaixar um pouco o fogo ou ficar esperto para ela não grudar na panela, porque a batata ela tem essa questão. E diferente dos outros ingredientes, a batata não pode ser muito mexida, porque senão ela começa a quebrar, tá legal? Mas acerta ela no pontinho que vocês querem também. No caso aqui, eu dei aquela cozidinha no bafo e depois eu deixei ela dar uma leve fritada para trazer também um pouquinho de crocância pro prato. O tempero da batata eu mantenho o mesmo, sal, óleo de gergelim e vocês podem colocar a pimenta do reino aí se vocês quiserem também. Assim que a batata chegou no ponto, eu tirei e dei uma raspadinha na panela, porque algumas deram uma grudadinha, mas é normal, viu, gente? Apesar dela ser antiaderente, ela ainda grudou um pouquinho, mas não chegou a estragar o prato, tá? Aí eu vou fritar o shimeji. No caso do shimeji, eu coloquei bastante manteiga, porque eu gosto do shimeji feito mesmo com muita manteiga. Não é o jeito original que eles fazem, mas shimeji na manteiga é vida, né, meu povo? Então, eu fiz dessa forma e no final eu retiro com a escumadeira. Por quê? Porque eu não vou querer esse monte de manteiga. Então, quando o shimeji começa a ficar douradinho, é hora de tirar. E aí eu tiro com a escumadeira, retirando todo o excesso da manteiga, tá? Nessa parte do shimeji, vocês também podem adicionar um pouquinho de shoyu. Eu não coloquei porque eu já tinha colocado muita manteiga, então poderia ficar pesado no sal, certo?
Bom, pessoal, o que mais me chamou a atenção para fazer essa receita foi a facilidade dos ingredientes. Por quê? Os ingredientes fixos do prato são o arroz, a carne e o ovo. E o restante dos legumes você pode variar de acordo com o que você quiser. Tem gente que usa alface, tem gente que usa espinafre, moyashi, aí fica de acordo com o que vocês quiserem colocar, porque realmente ele é um mexidão, tá? Agora, da parte dos temperos, tem 2 temperos que são assim imprescindíveis para dar o sabor coreano no prato. E esses ingredientes são o óleo de gergelim, que é largamente utilizado na culinária coreana, e a pasta de pimenta, que é o gochujang. Esses 2 ingredientes eu acho legal ter, e se vocês quiserem fazer essa receita, eu recomendo fortemente que vocês comprem esses 2 ingredientes, porque realmente a falta deles muda totalmente o sabor, que foi o que eu testei. No caso, o óleo de gergelim, ele é facilmente encontrado no supermercado, naquela parte onde tem as coisas de orientais, onde tem a parte do yakisoba no mercado ali, sempre tem o óleo de gergelim. Agora, se no mercado de vocês não tiver o óleo de gergelim, eu recomendo o Mercado Livre, porque no Mercado Livre vocês encontram tanto o óleo de gergelim quanto o gochujang. E se você mora em São Paulo, tem também os mini mercados lá na Liberdade que vende os 2 itens, tem tanto o óleo de gergelim torrado quanto tem o gochujang, que é a pasta de pimenta coreana. E se vocês moram aqui na região do Alto Tietê, como eu, aqui no centro de Suzano tem uma loja de produtos orientais que é maravilhosa. O nome dela é Hero e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do Facebook deles, que tem os contatos, tá? Olha, tudo o que eu precisava de produtos orientais, não só coreano, não só japonês, eu consegui achar lá para as receitas aqui do canal e para o meu uso próprio também. E o atendimento deles é de primeira e com preço justo. Bom, então agora que todos os nossos ingredientes estão devidamente preparados, vamos montar o nosso prato, certo? Para finalizar aqui, é só fritar um ovo, eu não vou nem mostrar porque é muito básico e é uma coisa muito particular, né? Cada um frita o seu ovo de um jeito. Nas receitas todas que eu vi, a gema é mole, tá? Mas se vocês forem, por exemplo, como a minha Omá, que não gosta de gema mole, o dela eu fiz com a gema durinha, tá? Mas o meu eu procurei seguir essa parte aí da receita original. Então, frita um ovo e bora lá montar o nosso bibimbap. Então, agora que a gente vai começar a montar, começa pelo arroz, tá? Coloca o pap no fundo do prato e ajeita ele bonitinho, deixa ele bem no fundinho assim, arrumadinho, que ele é a base do prato, tá? Feito isso, a gente começa a colocar os outros ingredientes em cima, tá? Eu coloquei primeiro a carne moída e coloquei assim uma quantidade bem ok. Depois eu coloquei a berinjela, depois a abobrinha. Desculpa, gente, eu balancei a câmera, mas é porque foi muito no improviso. Eu prometo que eu vou colocar um fundinho melhor aí na próxima culinária, beleza? Aí eu venho com a batata, a cenourinha. E aí depois eu coloco o pimentão, o shimeji e vou ajeitando ele todo assim, um do ladinho do outro. Depois a gente vai bagunçar tudo isso, não tem problema, mas primeiro a gente monta ele bem bonitinho, porque as coisas que eu acho mais legais, assim, da comida, primeiro, quando você olha a cara que a comida tem e o cheiro, né? O sabor, ele é o final da coisa, né? O que enche o nosso olho primeiro é a cara do prato e depois o cheirinho que fica na cozinha, que, gente, nosso cheiro dessa comida é maravilhoso. Aí eu coloco o ovinho no meio bem em cima. Em seguida eu rego com óleo de gergelim, aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, tá? E por último eu venho com o gochujang, que aí o gochujang ele dá o tchan da coisa, é o gostinho final. Eu comecei colocando uma única colher, porque eu queria testar a ardência dele. Ele não é muito ardido, pelo menos essa marca que eu comprei não é muito ardida. Então, vocês podem colocar também um pouquinho e provar, e se aí vocês acharem que deve colocar mais. Eu depois, quando eu fui comer outro, porque eu comi muito isso, eu coloquei 2 colherinhas. Então, ficou com um gostinho mais forte e ele não é muito ardido, isso que eu achei legal, ele não arranca a boca da gente fora.
E aí, depois dessa montagem, a gente vai misturar tudo, vai fazer essa maçaroca aí, quebrando o ovo e misturando a geminha com tudo aí. E aí, quando ele ficar bem vermelhinho, porque o gochujang ele deixa o prato bem vermelhinho, aí é hora de provar. Bom, pessoal, agora chegou a hora de provar. Eu vou provar aqui mesmo, porque eu não arrumei outro cenário ainda pra gente sentar pra provar e pra lá tá a luz e tudo mais. Então vamos provar aqui mesmo. A próxima eu preparo um cenário mais elaborado. Vamos lá. É assim, uma explosão de sabor na boca. É muito gostoso. Então eu vou encerrar o vídeo aqui para poder experimentar essa delícia. Tá muito bom. Não é aquele ardidão que arranca um pedaço da boca, mas tem aquela ardência no fundinho bem gostosa. E a mistura de sabor faz uma explosão na boca. É muito gostoso. Gente, super recomendo essa receita. Se vocês gostaram desse teste maluco aí da comida, conta pra mim aqui nos comentários. Se vocês fizerem o prato, conta pra mim o que vocês acharam, beleza? Se vocês curtiram esse vídeo, deixem o seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades da cultura K-pop. Então, pessoal, ainda tô aqui saboreando aos pouquinhos o gostinho da pimenta na boca. Como sempre, amores, se cuidem muito e